Ok. Essa doença, então, tuberculose, é muito prevalente lá na Índia, quase endêmica. E cada vez mais estão surgindo casos de tuberculose resistente a múltiplos medicamentos, porque as pessoas agora estão cada vez mais resistentes aos tratamentos normais da alopatia, então cada vez mais aumenta a resistência a esses medicamentos. A homeopatia, então, tem uma grande lacuna para preencher nesse sentido com esses pacientes. Esse caso, inclusive, eu trouxe justamente por causa disso. Como eu disse para vocês, o tratamento alopático levaria no mínimo 9 meses, às vezes até mais, 1 ano. E num estágio de resistência a muitos medicamentos, a medicamentos múltiplos, os medicamentos muitas vezes levam muito tempo, mais de 1 ano, às vezes mais de 2 anos, e são muito, muito caros. Mesmo um tratamento de 9 meses com esses medicamentos seria muito, muito caro lá na Índia. Lógico, hoje em dia tem subsídio do governo, tem muitos centros onde os remédios são prescritos populares, né, remédios populares, sem custo. Nesse caso aqui a gente usou uma dose e o paciente conseguiu se curar em apenas 4 meses. Dá para apagar as luzes aqui da frente, por favor? Como a gente viu, essa aqui é a situação do paciente. Ele tem mestrado em economia e, porque não conseguia emprego, ele precisou adotar a profissão do pai, de carpinteiro. E para conseguir um salário melhor, ele se mudou para Dubai para trabalhar. Agora, por causa da doença, ele teve que voltar para a Índia. Antes dele viajar, ele fez uma consulta, ele estava bem e ele adquiriu a doença lá em Dubai. Na escola, os professores diziam que ele era um bom aluno, obediente. Nenhuma queixa da escola. Ele nunca brigava com os colegas. Muito amigável, tem muitos amigos, e muitos desses amigos são amigos próximos, bons amigos. Ele é descrito pelos amigos como um bom amigo, uma pessoa leal, confiável e disposta a ajudar. Leal e disposto a ajudar, amigável. E embora ele já tenha muitos amigos, ele também dá atenção para novas pessoas, né? Ele se entrosa com novas pessoas. Ele também trata muito bem os vizinhos, muito amigável com os vizinhos. Ele é muito ligado ao irmão mais novo. Ele ficou muito feliz quando o irmão dele tirou a nota mais alta da turma. Ele ficou muito, muito orgulhoso. Inclusive, segundo as palavras dele mesmo, aquele tinha sido o momento mais feliz da vida dele, quando ele viu o irmão com a nota mais alta da escola. Foi o momento mais feliz da vida dele. A gente está falando aí do ensino médio. Ele ama muito o irmão, muito ligado ao irmão, gosta muito do irmão. Ele é muito sensível e fisicamente fraco, mas mentalmente muito forte. Vocês vão ver isso. A constituição física dele é muito fraca, ele é muito magrinho, mas não mentalmente. Ele é uma pessoa simples, boa, que não tem hábitos nocivos como, por exemplo, bebida alcoólica, fumo, jogos de azar,
completamente diferente dos jovens de hoje em dia, né, que muitas vezes fumam, usam drogas, enchem a cara, se divertem. Não costuma brigar ou ter conflitos com com as pessoas da família. E quando ele foi para Dubai trabalhar, ele se sentiu muito sozinho. Qual é a causa, então, do acometimento desse paciente? O que vocês acham que causou a doença? Não digam que foi infecção de microbactéria tuberculose, viu? Vamos ver o que é, né? É raro ele ficar nervoso, chateado. E só acontece quando alguém o contraria. O ritmo de trabalho dele é normal. E ele é responsável no trabalho. On observation, observação. Eu vi que ele tem um hábito de pensar muito, ele é muito pensativo. Mesmo quando ele era pequeno, né, quando ele era criança, ele pensava muito sobre a carreira educacional dele, e agora ele pensa muito sobre o trabalho, justamente porque ele não tem mais trabalho, ele teve que voltar para a Índia. Ele pensa muito sobre a doença. A minha assistente observou que ele falava bem menos e demorava muito para responder as perguntas. Antigamente, então ele pensava muito antes de responder uma pergunta, falava muito menos, quase sempre cabisbaixo, sem fazer contato visual, muito tímido, sem contato visual. É isso, laudo. O primeiro foi em dezembro de 2015, agora 2016. Áreas de opacidades não homogêneas nas zonas média e superior direita. O resto dos dois pulmões está normal. Onde é que era a consolidação antes? Antes era na parte superior esquerda. Agora, só algumas opacidades esporádicas do lado direito, superior e médio, mas nada mais na área esquerda. Traqueia na linha média, proporção cardiotorácica está normal, os ângulos CP normal, tórax ósseo intacto, possibilidade de áreas de consolidação no pulmão direito, a parte esquerda está normal. Agora, lá na Índia, embora não seja a responsabilidade do radiologista, ele sempre escreve aqui que tem uma correlação com o uso de antibióticos. A radiologia é uma área da medicina que não tem muitas responsabilidades. Os radiologistas não têm muita responsabilidade. Então não se preocupam, não tem muito estresse, porque eles nunca são processados, eles não podem ser processados. Porque seja qual for o laudo, no final eles escrevem: por favor, correlacione com o paciente clinicamente. Por favor, correlacione esses laudos com o paciente, com a situação do paciente. Ou então, esses laudos devem ser interpretados levando em consideração o contexto do paciente. Ou esses são os resultados, mas a interpretação cabe ao médico encarregado do caso. Então, eles sempre colocam esse descompromisso para não ter responsabilidade.
Eles só escrevem o laudo, mas não se responsabilizam. E é por isso que essa especialidade lá na Índia, eles ganham muito dinheiro, não tem que trabalhar com emergências, né? Eles chegam de manhã, trabalham 8 horas e aí depois no final do dia vão embora. Não tem que ficar se preocupando, por exemplo, em receber um chamado no meio da noite para ir para o hospital, porque o paciente está numa emergência. Então é uma área, a radiologia, muito visada. Todo mundo quer ser radiologista lá, porque não só é muito bem remunerada essa especialização, como também tem essa questão da responsabilidade. Há uma grande demanda por essa profissão. Mas não há contato físico, clínico com os pacientes, né? Eles fazem a radiologia, fazem a tomografia, fazem a ressonância e depois escrevem o laudo. Só isso. Antes a gente viu na radiologia, na radiografia, não dá para ver muito bem por causa do contraste, mas a gente via que antes aqui estava um pouco embaçado, né? Agora não tanto. Melhorou a situação, talvez no outro ângulo dê para ver melhor. Vê, aqui tá limpo, tá? A parte esquerda toda não tem nenhuma opacidade. Aqui também desse lado, também muito mais limpo. Em apenas 4 meses. Essa tuberculose crônica, essa infecção, sumiu em 4 meses. Até o exame de sangue. O PCR, o MTC, a gente vê que não houve detecção de qualquer gênero microbacteriano de tuberculose, foi detectado aqui no laudo. Esse laudo é de abril, 4 meses depois de dezembro, que foi quando a gente viu o primeiro laudo. Foi quando foi feito o primeiro laudo. Vamos ver o paciente. Vamos ouvir o que o paciente tem a dizer. मेरे पास आई है उसके पहले भी क्या तकलीफ था तभी से लेके बताओ अभी और अभी कैसा लग रहा है दोनों बताओ the person there who is looking Ele está olhando aqui para o lado, o médico que o encaminhou a mim está aqui ao lado e eu acho que eu vou mostrar o caso dele no próximo seminário, que é de falência renal. Esse médico, né, com os eletrólitos fora da escala, nos níveis muito altos e muito baixos, perdão, de hemoglobina, e ele vem melhorando, e aí agora chegou até mim. No seminário que vem eu mostro o caso do médico que estava aqui ao lado. É para ele que o paciente está olhando. Aqui eu estou perguntando para o paciente, como é que você está se sentindo? Aí ele olha para o médico. Toda vez ele vem acompanhado do médico, é o médico que traz ele. Eles vêm juntos. Eu não falo o idioma dele, né? A gente tem esse problema de compreensão, né? Eu disse para ele, olha, se você conseguir falar no meu idioma, não tem problema, senão você pode falar no seu idioma nativo e a gente tem um tradutor. Ele disse que ele tem falta de ar. Ele tem dispneia. E depois ele disse que sim, depois da consulta ele se sentiu mais aliviado.
É interessante, né? Porque cada cultura tem sua própria identidade. A gente tem essa característica. A gente faz que sim com a cabeça de um lado para o outro, em vez de balançar para frente e para trás. Isso é bem característico dos indianos. Só lá que você vê isso. Previously he had greenish sputum. Antes ele tinha expectoração esverdeada. Now it is white. Agora ficou branca. Quantity is very, very less of the. E a quantidade, o volume expectorado é bem menor agora. White was sometimes green, sometimes white. Previously, Occasionally still at times green, but usually white. Às vezes o escarro um pouco esverdeado, mas normalmente o escarro é branco, límpido. था खांसी बहुत था बलगम बहुत था yes sir. पहले ग्रीन एकदम आता था कभी ब्लड भी आया क्या ब्लड ఇంతకుముందు రక్తం వచ్చిందా బాబు ఎప్పుడన్నా రక్తం పడ్డదా నీకు No bleeding now. E agora não tem mais sangramento, não tem mais sangue no escarro. Antes tinha, agora não tem mais sangue nenhum no escarro. Thinking long time blood has not come. E já há muito tempo que não tem sangue. Depois que ele começou o tratamento, não aconteceu nenhuma vez de ter sangue no escarro. Não, não tem sangue. Ele está respondendo aí. Apetite bom. E agora a fome, né? O apetite aumentou. O apetite não só tá bom, como também vem aumentando. Ele aumentou. Aqui ele está dizendo que ele consegue levantar coisas pesadas. Afinal de contas, ele é carpinteiro, ele precisa poder levantar coisas pesadas. Ele está falando aqui que agora ele consegue trabalhar por causa disso. O que vocês observaram até aqui desse paciente? Até aqui. O que vocês já observaram? E aí? Assim que vocês tiverem uma observação, podem relatar. Oh, wow. Directly insecurity. How? Ok, insegurança diretamente. Como é que você chegou a essa conclusão? O que você observou? Primeiro me fala o que você observou ali nas expressões, na linguagem corporal, e depois a gente interpreta, tá? Né? A gente vai nessa ordem. Primeiro a gente vai ver o que a gente observa em termos de trejeitos, linguagem corporal, e depois a gente faz a conclusão. Antes de responder, ele olha para o médico, né? Ele olha para alguém. Yes, Não that sei is se é uma questão do idioma, não é? Porque é outro que está traduzindo, então isso também não ficou muito claro, mas isso demonstra uma certa insegurança. Yes, that's true. Both. It is both because the. Você tem razão. Justamente o tradutor também está do mesmo lado que o médico, então ele está olhando o tempo inteiro para lá. Sempre que eu faço uma pergunta, ele olha primeiro para o médico e depois também para o tradutor. Como eu disse, tem esse problema do idioma, então isso também pode explicar o olhar dele para a esquerda. O que mais? Yes, that is what. Isso, era isso que eu queria ouvir. Exatamente, linguagem corporal. Ele está lá com um sorriso aberto, né? Muito bom o sorriso. Sorriso aberto, sorriso franco. Agora, a gente está vendo ele de perfil, né? Se ele estivesse de frente, a gente ia ver que o sorriso está bem aberto, é um grande sorriso. O que mais? Okay. No. What else? O que mais? Com a postura para frente um pouco. Yeah, a little bit. Isso mesmo, tá um pouco inclinado para frente. What is his physical constitution? E a constituição física? Lembre, a primeira coisa são os físicos. Sim, ele é esbelto, ele é magro.
ele não está inclinado para frente. É mais uma questão, ele é um pouco corcunda, né? Por isso que ele está meio que envergado para frente. Confortável também na entrevista, além do aspecto de estar com a aparência facial dele ser magro, bem definido, bem marcado Very good. os olhos, Yes, yes. o nariz. You can see he's Eu anxious. What are they doing? Why are they? Isso, o que que você observa nos olhos e no nariz? Absolutely, he's not comfortable at all. He's not comfortable. Ele não está sentindo cômodo, não tá confortável ali, nem um pouco. Happy, smiling. What is? É feliz, né? Sorrindo, mas é uma certa dose de apreensão, de ansiedade. Now he's looking at me, so I'm asking. Eu posso entender, né, o que ele fala, mas não existe fluência, né? Eu não tenho fluência na língua dele, né? E às vezes ele nem precisa olhar para o lado do tradutor. O stooped shoulder seria o ombro curvado, tá? E ele começou a trabalhar, né? Ele consegue trabalhar de 8 a 10 horas por dia. Eles realmente trabalham bastante. A carga horária diária é grande, então ele falou que consegue trabalhar de 8 a 12 horas, 8 a 10 horas por dia. Intestino normal, né? Evacuação normal, sono bom. Já perdeu 4 quilos. Ele parou de perder peso e parece que conseguiu recuperar 2 quilos. Não tem febre, não tem calafrio, tinha muita tosse, agora não tem mais, ainda tem expectoração, mas o escarro já é branco, em menos quantidade, disposição melhor, consegue trabalhar muitas horas por dia. I was eating so much allopathic medicine. Eu estava tomando muito remédio alopático, agora não, mas não estava melhor, não estava melhorando. Agora, com a homeopatia, sim, eu estou melhorando. चेकअप किया उधर पता चला ना नेगेटिव हो गया तुमको रूल आउट कर दिया तुमको हेल्थ की वजह से जाने नहीं दिया ना दुबई he went to Dubai and in the checkup again they found him to be having tuberculosis so O problema é que quando se descobriu, né, que ele tinha tuberculose, ele foi enviado de volta para a Índia. O que mais que vocês veem? Tá, agora ele não está olhando para o tradutor, ele está olhando para mim. E o que vocês veem? O que vocês conseguem observar? Ela está inclinado, né? Inclinadinho aqui para o lado direito. Olha. A cabeça está inclinada. Tem uma certa tristeza, sim, mas a cabeça inclinada. Como se fosse um bambu, né? Conhece bambu? Quando começa a crescer, começa a se inclinar para um lado.
Aí eu perguntei, né, se tinha raiva ou se ele era só quieto. Ele falou quieto, não existe raiva. Aí eu perguntei para ele se ele era pessoa que falava muito ou mais reservado. Aí ele falou que é mais reservado, né? Mas com amigos ele fala mais, se abre mais. Mas com pessoas que ele não conhece, ele é mais reservado. Não tem raiva na personalidade dele. Quais são os membros da sua família, né? Como é que é a sua família? Ele falou pai, mãe. Ele tem uma irmã mais velha. Não é casado. Tem 24, 25 anos, não é casado. Uma irmã mais velha, já casada. Ele foi o melhor aluno, né, no ensino médio. Agora ele está na faculdade. Ah, tá, o irmão dele, né, que era o melhor aluno no ensino médio e agora está indo para a faculdade. Aí eu perguntei, quem paga por isso, né? Quem paga os estudos? Aí ele falou, meu pai e eu. O pai também é carpinteiro. Aí eu perguntei, quais são suas preocupações? Ele falou, preocupações com minha situação financeira. Yeah, the same thing what we have on his tree. His father borrowed money for. O pai tirou um empréstimo, né, para pagar o agente que ia justamente agenciar a ida dele para Dubai, né? E ele está tentando, né, pagar o empréstimo. O pai e ele estão trabalhando para poder pagar esse empréstimo, mas ainda não conseguiram. टीबी जैसा है इसलिए वापस भेज दिए. So he went to Dubai. Aí ele foi para Dubai, né? Tá tudo bem, mas lá ele adoeceu. E aí, é claro, quando a pessoa adoece, ela é repatriada. Eles tiveram que pedir um empréstimo, né, para pagar o agente, mas ainda não conseguiram fazer o pagamento total do empréstimo que eles fizeram. Observação, vamos lá? Mais um aspecto aqui. Parece um pesar, alguma coisa assim. Sorry, repeat please. Yes? Yes. Sim, tem tristeza também, tem alegria, que ele está melhorando, e tem tristeza também, ambos, né? Ele está feliz porque está melhorando. Quando você fala sobre o tanto que ele melhorou, ele está feliz. Quando você fala sobre os problemas, ele fica triste. E aí, inclina a cabeça em direção à direita e passa a olhar para baixo. A minha assistente falou, ele nunca fez contato visual. Agora nós estamos falando sobre assuntos financeiros, ele já entristeceu.
que mais, gente, que vocês observaram? O que mais que vocês observaram? Além disso. Eu faço a mesma pergunta toda vez que eu mostro um vídeo. Vocês já deveriam saber. Né? Vocês já deviam saber que perguntas que eu vou fazer. Vamos lá, situação, a situação toda. Toda essa situação. Who is? Toda vez eu faço a mesma pergunta. Quem é que está falando mais? Né? Vocês estão parecendo velhinhos, né? Sabe quando é? Quando os velhinhos tentam atravessar a rua, tem que pegar na mãozinha e acompanhar. Mesma coisa, gente. Essas são as perguntas que eu sempre faço. Qual é a constituição física? Qual é a expressão? A questão dos olhos, a estrutura do corpo, né? Como é que eles estão, o paciente está sentado, né? A expressão. Vamos lá, gente, são perguntas padrão, né? A mais importante do que o que ele fala é a linguagem corporal. Você pode depender muito mais da linguagem corporal do que as pessoas estão falando. As pessoas podem mentir, né? As pessoas podem mentir, mas o corpo não mente. A linguagem corporal vai lhe dar a verdade. Tá? Então, olha só. Você acha que essa pessoa é introvertida ou extrovertida? Na cara. Né? Por quê? Né? As pessoas falam, não, eu falo demais, etc e tal. Tem muita gente aí cheia de ar, igual balão. Então, você pergunta para elas, e aí, como é que você é? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Todo mundo mente. Você tem que descobrir, né, qual é a mentira. Todo mundo mente. Uns mentem mais, outros mentem menos, outros mentem sem querer, outros já de propósito. Então, o histórico não combina. Ele fala, nossa, eu tenho tantos amigos. Acha que é o caso? E será que ele tem tantos amigos, assim, tipo novos, ou são os amigos antigos? Bem introvertido. Todas as respostas dele são monossilábicas. Sim, não. Sim, não. Ok, tudo bem, bom, ruim. E ele está olhando para o médico. É como se ele precisasse de aprovação. Tipo, será que a minha resposta está certa? Vamos lá, estou precisando de aprovação, de confirmação, né, de que eu estou respondendo corretamente. Apesar de nenhuma resposta ser certa ou errada. Então, agora, quando a gente estava falando sobre a melhoria dele, ele estava sorrindo, estava feliz. Agora que a gente passou a falar sobre a condição financeira, ele demonstra mais tristeza. E, claro, a constituição física, magro, delgado. Às vezes, eu tenho medo de estar sozinho. Qualquer medo que você encontra em adultos, medos que deveriam ser próprios de criança. Então, um medo infantil de estar sozinho, de escuridão, de medo de altura, que seja, se esse medo persiste numa pessoa mais velha, à medida que ela cresce, aí esse medo se torna importante, porque aí se torna o seu caráter inato. Ela se transforma no caráter inato, que está ainda presente nele. Nos adultos, especialmente quando você quer falar sobre medos, não faça pergunta direta, tipo, você tem medo de alguma coisa?
Aí o adulto vai falar, não, imagina, eu não tenho medo de nada. Né? Eu sou forte, eu sou corajoso. Então, se você quiser perguntar sobre medos, fala assim, na infância, quando você era mais nova, você tinha algum tipo de medo? Aí, se eles falarem sim, você pode perguntar, então, tá, e você ainda tem esse tipo de medo, tal, né? Aí a pessoa pode pode confirmar, né? Porque se você perguntar para a pessoa, você tem medo de escuro? E a pessoa falar, tenho. Aí você fala assim, poxa, com 30 anos você está com medo de escuro? Então, assim, a pessoa vai se sentir repreendida. Então, na Índia nós temos... Tá, alguém fez uma pergunta sobre, por exemplo, risco de escândalo, né? Então, se você perguntar para um adulto, você esteve com uma prostituta? Imagina, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Então, você nunca conversa com o paciente dessa forma. Olha só, então, quando você era criança, né, sei lá, ou jovem, adolescente, você frequentava prostitutas? Né, todo mundo, né, tem uma tentaçãozinha de experimentar, né? Então, e todo mundo comete um erro, né? Aí ele pode falar, não, assim, né, numa informalidade, sim, pois é, eu também cometi esse erro e tal. Agora, se você falar direto com a pessoa, fala, não, eu sou casado, imagina se eu iria fazer isso. Então, mesmo que a pessoa não responder com sim ou não, você pode intuir, né, que houve alguma coisa no passado da pessoa. As pessoas são mais tímidas a respeito dos aspectos sexuais, né, da sua própria pessoa. É mais ou menos um tabu, né? E geralmente é muito difícil, no caso, por exemplo, de um médico, né, homem com a paciente mulher, né, conversar sobre esse assunto, tipo, como é que a senhora lida com a sua sexualidade, etc. E tal. Realmente é um assunto delicado. Então, esse aspecto sexual. Agora vamos lá, medos, né? Voltando. Tá, ele tinha medo de escuro durante a infância e esse medo persiste. A linguagem postural dele, na linguagem corporal, assim, o que me chamou a atenção, posso estar enganada, mas são os olhos dele, assim. Ele tem um jeito de olhar, pelo menos nas vezes que eu olhei assim frontalmente, parece o olho de uma criança, sabe? Assim, um olho que transmite, não sei se é uma vivacidade, um pouco de, sei lá, parece que um pouco daquela coisa da criança. Quando ele olha, me dá essa impressão. I mean, eu achei. How did you come to that? Como é que você chegou a essa conclusão? O que levou você a chegar a essa conclusão? Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, quer ver se botar uma imagem dele olhando para cá, parece que me lembra uma criança, ele olha assim, parece que ele tem uma luz no olho, um jeito de olhar que parece que tem Yeah. É meio um brilho no olho dele, uma coisa assim de vivacidade. I didn't expect. More of a sparkle. É um brilho, né? Um brilho, um brilho infantil. O jeito que ele olha é como se fosse uma criança olhando para a gente. Yes, exactly. I'm telling. Exatamente. Uma criança, quando vê doce, por exemplo, chocolate, né? Antes de levar a mãozinha para pegar o doce, tem esse brilho nos olhos, né? Ele muito triste, mas de repente tem esse brilho nos olhos. Muito bom. Estou muito feliz com a sua observação, né? É um sorriso inocente, é um sorriso aberto. Vocês veem psicose? Vocês conseguem ver psicose? Não. Zero psicose. Esbelto, magro,
né, em termos de condição, ombros curvados, né, sempre franco, né. Ele responde quando você pergunta, mas não oferece informações. Não tem psicose, não tem jogatina, gasto de dinheiro, namorada, nada. Então, é uma doença sorocifilítica. Tuberculose tem todos os 3 miasmas. Todos os 3 miasmas, que é sora, que é a inflamação inicial, a infecção, depois psicose, que é as células gigantes em excesso, que são visualizadas no tecido pulmonar e os linfócitos, e a sífilis seria a sífilis bem expressa, que seria a perfuração ou a cavitação. Mas ele não tinha esse último estágio. Ele já passou pelo estágio de consolidação. Quase nenhuma psicose, e um tanto de sífilis. Então, esse brilho, né, da criança, de inocência. Dele, assim, o jeito que ele olha parecendo que ele é um pouco... Yeah, absolutely. With reverence, almost like as if Quase com reverência, né? Houve momentos em que ele estava assim com a carinha boa, alegre, porque ele estava contando sobre as melhoras, né? Estava respondendo as suas perguntas sobre as melhoras. Logo que o senhor entrou na questão financeira, ele ficou nitidamente, visivelmente triste, preocupado, yes, e aquele upset. jeito assim que é um jeito quieto, um jeito assim para baixo, como se a coisa não tivesse na mão dele. Ele me transmitiu something he is very concerned about. É um assunto que preocupa muito ele, mas que está fora do seu controle. Né? Situação incontrolável. Ele me passou uma coisa de desamparo, porque quando a gente tem uma preocupação e tal, a gente vai correr atrás. Eu estou preocupado com isso, eu vou fazer aquilo, porque eu tenho isso, eu tenho para... Não, é como se não tivesse no poder dele, se não tivesse nas mãos dele. No, I wouldn't go that far. Eu não diria isso, não. Eu não diria que ele desistiu. Oh, what am I going to do? A situação não é, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Não, eu tenho problemas financeiros, a gente está tentando resolver, estou com meu pai, eu e ele estamos trabalhando, a gente vai pagar a dívida em algum momento, mas no momento eu estou com algumas dificuldades. Ele mostra que ele está muito preocupado, mas não se sentindo abandonado. Não houve fala de abandono. Me pareceu desamparo, é diferente. Não abandono, não resignado. No helpless. Não tem desamparo, não. Sem dúvida, não tem desamparo. Ele está preocupado. Sim, é uma preocupação que existe. Ele não tem o dinheiro, ele sabe a dívida que tem, ele sabe que ele tem responsabilidade porque está sanar aquela dívida, pagar o empréstimo. E dá para ver que ele é muito responsável. Ele é tão responsável. Ele tem mestrado em economia. Ele tentou conseguir emprego, mas não conseguiu. Ele não ficou passivamente esperando, dizendo, ah, meu Deus, como é que eu vou ser carpinteiro se eu tenho mestrado em economia? Não teve esse problema, não. Ele foi lá, começou a trabalhar como carpinteiro, ele é uma pessoa prática. Olha, eu tenho que sobreviver, tenho que sustentar a família, tenho que sustentar o meu pai, e tenho que ajudar meu pai com o empréstimo que ele tomou por minha causa. Tenho que ajudar também o meu irmão, que agora vai para a faculdade. A gente precisa ter os recursos para isso, então eu vou trabalhar. Eu sei que eu devo, não nego, vou pagar, mas no momento eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, mas eu vou chegar lá, vou ter dinheiro. Inclusive, eu não diria desamparado, não. Eu diria que ele está bastante esperançoso. Eu diria que ele está pensando, não, eu vou superar essa situação, embora tenha esse percalço momentâneo.
você resumir numa rubrica que seria positividade? Ele é positivo? Not positive. Não positividade. Ele não é positivo, ele é normal. As pessoas positivas diriam, sim, médico, mas e daí? Sim, doutor, e daí? Eu devo? Eles me mandaram de volta para a Índia, eu vou melhorar, depois eu vou voltar lá para Dubai, eu vou ganhar o dinheiro e vou conseguir pagar o meu empréstimo. Eu não tenho a menor preocupação com isso, não. Isso seria uma pessoa positiva. Vocês lembram daquele... É como se fosse aquele castelinho de ar, né, com um monte de areia embaixo. Então, ele está falando de João Bobo, É mais ou menos como um João Bobo. Você dá um soco na cabeça do João Bobo, ele cai, mas depois ele volta e fica ereto novamente. Então, é mais ou menos como aquilo. Você dá o soco ali na pescoça, né, faz até aquele barulhinho, pum! O boneco cai, mas depois logo levanta também. Se recusa a ficar caído, por assim dizer. Então, esse comportamento de João Bobo seria mais ou menos uma pessoa positiva. Aquela pessoa que, quando encara um problema, encara de frente e de forma positiva. Não se deixa abater. E aí depois supera o problema. Tem a convicção de que vai resolver aquele problema. Isso sim seria uma pessoa positiva. Agora, é diferente de quando uma pessoa diz, ai meu Deus, apareceu um problema, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? Meu Deus, dancei, não tenho trabalho, o que eu vou fazer? Meu Deus, de onde é que eu vou tirar dinheiro? Como é que eu vou fazer para comprar comida? O que vai acontecer comigo? Isso seria uma pessoa negativa. Uma pessoa positiva seria, ok, eu tenho sim um problema, eu devo dinheiro, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e vou pagar meu empréstimo. Eu vou trabalhar, vou economizar uma parte e depois eu vou pagando, nem que seja em parcelas, para pagar o empréstimo, mas eu vou conseguir. Estou dando a minha palavra, você pode confiar. Então seria essa a reação de uma pessoa positiva, a diferença entre uma pessoa positiva e negativa. No caso, ele não é positivo. Eu diria que ele é normal. Enfrenta o problema mesmo sendo um problema de doença, de falta de emprego, de falta de oportunidade, apesar de ter a sua graduação e a pós-graduação. Isso é que me fez pensar na positividade, que ele enfrenta as situações sem temer e sem autopiedade. He doesn't feel self-pity. Ele não tem autopiedade de fato, mas ele sem dúvida está preocupado, né? Uma pessoa positiva não estaria preocupada. Diz, não, está tranquilo, está favorável, a gente consegue pagar isso aqui, não tem problema. Ele ter ficado doente, perdido o emprego, ter que voltar, ela é pós a doença. Ele já tinha preocupação com o dinheiro, mas o que adoeceu dele foi a situação como ele se sentiu longe de casa, em Dubai. Parece que isso que o fez adoecer. So that is what made him sick? Ok, então o que causou a doença? Essa resposta está certa. A doença dele, por que ele ficou doente então? Por que ele ficou doente? Porque ele estava distante da família, porque ele havia deixado a família na Índia, se separou deles. Talvez seja saudade de casa, talvez não seja, mas ele estava longe da família, né? Ele perdeu o contato com a família estava distante, e aí por conta disso ele começou a se sentir mais triste por ter deixado os familiares, e foi por isso que ele ficou doente. Porque quando ele saiu, ele estava normal, estava saudável. E a questão financeira, a preocupação financeira foi depois. Agora ela existe. Lógico, ele tinha que pagar aquilo ali, mas ele tinha uma perspectiva para pagar. Ele estava ali trabalhando, ele tinha confiança de que ele ia conseguir pagar o empréstimo. Mas o fato dele estar longe da família e também as questões financeiras podem ter contribuído. Mas o principal problema era a distância da família, ter se separado da família. Também ele se formou em economia e ele teve uma frustração, ele não chegou a exercer a profissão que ele tanto estudou. Yes, some amount of frustration is bound to be there. Yes. Sim, uma certa frustração. Forçado bem, não é, indo para Dubai. E lá But then he accepted the fact.
Mas ele havia aceitado isso, né? Ele aceitou, ele disse, olha, eu realmente não vou ser economista. Ele aceitou. Lógico, ele teria adorado ter trabalhado em economia, ter sido um professor catedrático, por exemplo, mas até mesmo os carpinteiros, até o colarinho azul, né, eles também são bem remunerados lá na Índia. Então, principalmente quando vão para outro país, aí recebem mais ainda, o salário costuma ser até maior do que dos de colarinho branco. Então, ele aceitou, não é tão ruim, não tem uma frustração por causa disso. Ele realmente não tá trabalhando na economia, mas ele não fica se sentindo menosprezado ou desperdiçado porque ele não estava trabalhando na economia. Talvez ele tenha sentido um pouco frustrado por alguns momentos, mas agora ele já aceitou a profissão de carpinteiro e não tem mais problema. Inclusive, ele é um bom carpinteiro. Ele se profissionalizou, virou um bom carpinteiro. Então não tem frustração aqui em relação ao emprego, ao trabalho. Ele está frustrado por não ter um emprego, né? Por não estar trabalhando lá em Dubai como carpinteiro. A frustração é porque ele não está trabalhando, não porque ele não está trabalhando como economista. Ok? प्रॉब्लम नहीं है मम्मी से प्रॉब्लम नहीं पापा से प्रॉब्लम No problem with parents. Não tem problema com os pais, nem com a mãe, nem com o pai, nem com o irmão, nem com a irmã. Não discute, não briga com os pais, com os familiares. Atividade, sim, ele se sente revigorado, a energia está boa. Quais são as conclusões? Eu nem tive que repertorizar esse caso. Para mim, o remédio estava claro, eu nem repertorizei. Lógico, eu fiz depois, né, mas na hora da prescrição eu nem precisei fazer. Normalmente eu repertorizo todos os casos, mas nesse caso não foi necessário. Pelo menos não para prescrição. O remédio para mim estava claro, imediatamente. E eu prescrevi uma única dose desse remédio até agora e os resultados vêm sendo maravilhosos. Ele conseguiu já acumular mais 2 quilos, né, engordou 2 quilos, os laudos estão favoráveis, os resultados, o apetite aumentou, o nível de energia está bom, ele se sente bem ativo. Volta fácil a qualquer situação? There is Olha, não tem outro exemplo disso nas outras situações, então eu não concluiria isso de modo genérico, né? Ou geral, perdão. O que eu posso dizer é que ele sim tinha mestrado em economia, não conseguiu virar professor de economia e aí começou a trabalhar como carpinteiro. É a única situação em que eu diria que ele se ajustou, né? Se moldou. Mas fora essa, não tem outros casos não, então eu não concluiria isso não. Agora, eu diria que ele é uma pessoa sincera, que entende, ciente das suas responsabilidades. Então, ele não esperou, eu vou esperar 1 ano, 2 anos até eu ser empregado como economista. Não, ele não esperou isso não. Isso ele não fez. Ele já foi diretamente trabalhar com o pai dele na carpintaria, por causa da questão financeira, para sustentar a família. Qual que é a parte mais importante, né? Como ele já disse, a questão da separação da família, que foi o que gerou a doença. O que mais que é importante? Quais são os pontos mais importantes, além desse? Ok, isso agora, sim, ok. O que mais? Tímido, nervoso, quase diligente. Do caso aí, quer dizer, é um caso psoriacifilítico, né? Psoriacifilítico. Isso. Ele parece que é um bom menino, né? Ele é um bom menino desde mais novo. Yeah. Né?
ele Yes. dá a impressão, assim, olhando para o gráfico, né, para o quadro, eu classificaria mais como um elemental, um mineral, né, mais até do que uma planta. Ele é sensível, Excellent. né, não Very é good. demonstrar Element and a plant, but even more to... Isso, elemento e planta, mas um pouco mais elemento, né? É justamente isso que eu queria saber. Por que você sabe que é um elemento? Qual é a única distinção que te faz tender para o elemento e não para a planta? demonstra tanto, né? Ele não é de expressar tanto. Parece que as emoções dele estão um pouco mais guardadas, mais profundas. Something, yes, something, which tells immediately. É outra coisa, o que diz logo de cara? Elemento quer dizer o quê? Elemento? Família, ligada à família. Família. O elemento decisivo aqui é a família, né? Laços familiares, forte laços com a família, fundação, base familiar. E é justamente por isso que quando ele se separou da família, ele ficou doente. Então, laços familiares muito fortes e também um vínculo muito forte com o irmão. Quantas pessoas diriam que o momento mais feliz da vida deles foi uma conquista do irmão, né? As pessoas não costumam dizer, né? Não, quando eu me formei, aquele foi o melhor momento da minha vida. Quando eu me casei, aquele foi o momento mais feliz da minha vida. Quando eu tive meu filho, quando eu ganhei dinheiro, quando eu. Aqui não. Aqui ele disse, quando meu irmão tirou a maior nota da escola, aquele foi o momento mais feliz da minha vida. Realmente é um vínculo muito forte com a família. Então são as duas coisas. Ou seja, doença decorrente da separação da família, né? Quando ele se separou ele ficou doente, e também esse vínculo muito forte com a família, o amor pela família, a sensibilidade, o amor pelo irmão, a questão dele ser emotivo, tímido, constituição física. Ele é magro, né? Ele tem a lateralidade esquerda, que foi onde a lesão se manifestou. Yes, very good. I am glad you kept it. Ótimo, que bom que você lembrou disso. O raio-x mostra que a lateralidade é esquerda, né? Foi o pulmão esquerdo ali cometido. Tem muita sede. Chilling. Me chamou atenção, não sei se... Yes, he is not very... Sim, exatamente. Pouca sede, né? 1 litro, 1,5 litro, principalmente em Dubai, não é muito, né? E passava muito tempo entre ele tomar um copo d'água e outro. Então, pouca sede. Se é possível de ser valorizado, mas no relato da história conta que ele perdeu o paladar nas febres. Tem esse relato, né? Que ele não sentiu o gosto do alimento, é isso? But that was after the disease. So, mas isso foi depois da doença, né? Foi uma sequela da doença, né? Mas também é importante, sim. Lógico, isso depois me ocorreu também, mas na hora da prescrição eu não tomei esse sintoma. this is syphilis. Yeah, but Sim. Mas eu não repertorizei, né? Como eu disse, eu já dei o remédio, mas sim, sem dúvida. Poderia ter colocado esse sim. Porque até agora não há outros sintomas sifilíticos. Não há outros sintomas sifilíticos nesse paciente, né? Porque não é a sífilis em franca expressão, né? E qual é a rubrica? Eu coloquei aqui wanting, loss of taste. loss of taste. Loss of Wanting, taste. wanting. Taste, wanting, loss of taste. Yes. Yeah. Very. Isso. Muito bom, muito bom. Assim, a característica dele que atravessa todo o quadro, para mim, é ser um bom menino. Ele sempre foi um bom menino, né? Sempre muito ligado à família e ele é suave, né? Ele não se rebela, ele vai atrás, vai tentar trabalhar, vai tentar ajudar a família. Eu, assim, pensando num mineral, eu pensei em phosphoric acid. Okay, phosphoric acid. Okay. Ok, ácido fosfórico, ok, boa sugestão. Ok, muito bom. O remédio não é tão importante, a abordagem, a metodologia que é mais importante. Muito bom, ela resumiu muito bem. Mais alguém tem algo a acrescentar? Um menino tímido, um bom menino, muito ligado à família,
com os medos e as preocupações financeiras, crescimento. Eu cheguei a inclinar para um lado. Eu pensei assim, talvez um sal, uma calcária silicata. Eu pensei. Calcarea. So, financial worries and financial Calcária. Ok, então problemas financeiros, necessidades financeiras existem em qual elemento? Né, todo mundo aqui concorda que se trata de um elemento, né? Qual é o elemento que tem essa questão do problema financeiro, necessidade de dinheiro e também necessidade de apoio, o sustentamento da família? Calcareia, carbe, fósforo, silicata. Calcária fósforo, calcária silicata. Qual? Constituição física. Isso. Lateralidade, também sem sede, também. Exatamente. Eu estava vendo aqui, wanting taste of. 4 calcárias aparecem aqui, mas não a calcária fósforo. Agora, calcária 2 marcas, calcária as, calcárias flor, silicata. Então, são 4 calcárias. Infelizmente, a calcária fósforo não é uma delas. A questão do dinheiro é bem claro, né? Como eu disse, o remédio era simples de descobrir. Entendimento do caso. A doença, tuberculose, e, por causa disso, a constituição física também se adequa aqui, porque é uma pessoa com os ombros envergados, também com magro, também muito esbelto, afinidade. Oh, you mean the enlarged. But if you do this, the slide also will get enlarged, you know. Maybe only for this. Why? What happened? Okay, you mean it's not clear? No, because it's so small, no? That, I mean, it's, okay. Yeah, little bit better, yeah. Little better. Yeah. Little bit. Yeah, better. So, taste, loss of wanting. Belladonna, Natromur, fósforo. 3 marcas. Silícia, pulsatila, 5 remédios e eles têm 4 calcárias. Ars, flor, silicata, tuberculino, estou procurando aqui iodo. Tem alguns remédios que têm afinidade por glândulas. Calcária flor está lá, né? Está aí, claro. Cifilino. Iodum, ele falou iodum também em algum momento. Então, constituição, então, da tuberculose. Magro, esbelto, baixo, não é alto de jeito nenhum. Extremamente tímido, medroso e retraído. Então, calcárias são extremamente medroso. Os medos de criança persistem. Medo de escuro, de animais, de morte, de ficar sozinho. Todos esses medos em calcária. A insegurança, você estava certo.
Mas eu não sei como que você chegou a essa conclusão. Ou seja, insegurança financeira, preocupação financeira, calcária é o remédio número 1 quando você pensar em qualquer tipo de preocupações financeiras. Árnica, calcária flor, calcária silicata, psorino, são remédios que têm uma grande afinidade por assuntos financeiros. Insegurança, problemas, eles precisam de dinheiro como apoio. Muito amigável, mas não é falador. Ele fala que tem muitos amigos, mas acho que são os amigos antigos, né, da infância e adolescência. Esse foi o aspecto mais importante que fez com que ele ficasse doente, separação da família. Então, uma grande ligação com o irmão. Ele é extremamente afetivo. Uma vez eu falei sobre esse tópico de afetividade. Nós estudamos todos os remédios, né? Chocolate, calcária fós, calcária silicata, fósforo, pulsatila, todos os ignácia, todos os remédios, né, que têm essa afinidade para afetividade. Fisicamente fraco e sensível às queixas físicas. São pessoas calcárias, ou então filhos de adultos calcária adoecem facilmente. Comem fora, fica doente. Noite mais fria, fica doente. Comem alguma coisa diferente, ficam doentes. Comem alguma coisa diferente, exótica, adoecem. Um prato novo, eles adoecem. Mudanças bruscas de temperatura, eles ficam doentes. Tipo, molhar-se numa chuva, por exemplo, eles ficam doentes. Ficar exposto ao sol, eles ficam doentes. São crianças, adultos ou filhos de adultos calcários, até isso, que são fisicamente fracos. Califós é outro remédio assim. Pequena exposição ao frio, a uma corrente de ar, ao sol, mudança na alimentação, tudo isso faz com que eles adoeçam. E é claro, friorento, mais ou menos sem sede, lateralidade esquerda, as queixas são mais do lado esquerdo. Okay. Yeah, I did not repertorize this before. Eu não repertorizei isso. Antes eu coloquei lateralidade esquerda, tuberculose, anonismo, né? Afetividade. Aí licopódio, barita carbe, calcária fós, silícia, natromur, borax, carcinosina, ópio, ácido fosfórico. Então, olha só, ela levantou essa sugestão aqui. Aqui o elemento do fósforo, né? O elemento do fósforo, né? Essa diátese tuberculínica, né? O licopódio
arrogante, brando com inferiores e... Aliás, desculpa, brando com superiores e bravo com inferiores. Barita Carb, não, porque ele tem estudos superiores em economia, então não tem medos, né, deslocados, ele não é raivoso, ele não é rígido. Então, Barita Carb tá fora. Poderia ser um Cilícia. Bom menino, obediente. Mas não tem essa teimosia. Cilícia, geralmente você encontra teimosia. Algum tipo de teimosia encontrada na Cilícia. Não tem pés ou mãos frios. Natrumur quente, fora. Borax não tem medos. Os medos do Borax são extremamente específicos. Medo de um movimento para baixo. E eles são pegajosos. Eles ficam pegajosos com a mãe, com a família, quer segurar os dedos. Essa pegajosidade física, tipo carrapatinho. Carcinosina, não tem amor por música, não tem aptidão artística, não tem esse amor aos animais, não é muito meticuloso, não é muito particular com as suas coisas. Ópio, pessoas insensíveis. Eles não se importariam tanto. Estar longe da família não incomoda essas pessoas. Ácido fosfórico poderia ser fisicamente fraco, tristeza presente, mas geralmente o ácido fosfórico tem o pesar, né? Um depois da outra. Então, um incidente nesse mês, uma morte na família, por exemplo, de alguém próximo, aí no mês seguinte, outro parente que adoece ou morre, ou perda de dinheiro, alguma coisa assim. Então, uma coisa depois da outra, né? Vários pesares, né? Que enfraquecem a pessoa e que gera uma frustração física e mental. Então, e aí, de repente, a pessoa passa a ter um desejo por comidas e bebidas refrescantes, né, sucos. E eles são sem sede. Mas a doença, o transtorno de pesar e não da separação da família. Tuberculose que você pegou? Tubercular diet is, this is, you mean the rubric? Yeah. No, this is... A rubrica? Não. Não existe no repertório tuberculose. O sintoma tuberculose ali, ele está por causa da enfermidade ou por causa da diátese? I have taken it as a disease. Eu tomei como doença, porque é o que está no repertório. Mas ele também tem a diátese, tuberculina. Mas aqui é a doença. Eu particularmente não pensaria nisso. Because that is... Ele é baixo, magro, esbelto. Eu não vou colocar nanismo literalmente, tá? Como anão. Senão você nunca poderia usar essa rubrica. Porque na minha prática inteira eu nunca tive um paciente anão, né? Mas é uma interpretação, tá? São pessoas que têm um crescimento, vamos dizer, prejudicado, tá? Tá, não tome do nanismo, né, com uma interpretação literal. Quando eu coloco dwarfismo, nanismo, é uma pessoa que não tem
a altura, né, normal. Que parece que pelo raio-x a lesão depois se deslocou um pouco à direita, né? A lesão que ele tinha à esquerda apareceu mais à direita. Mas esse sintoma também está presente. No, it has not gone. What has happened is now the left is... Não. Não, não é isso, não. Ela não se deslocou para a direita. O que é que na esquerda ela se limpou, né, depois passou para o lado direito. Não, não é o caso. Não é uma consolidação ou movimentação. Só pequenos pontos. Tá. Tuberculose calcária também That would not be a good thing. Né? Aí não seria uma coisa boa, né? Claro, né? Limpar o lado esquerdo e a infecção passar para o lado direito. Não, não é uma infecção. São, como eu falei, né? O radiologista tem que escrever no laudo, né? O que está presente na frente deles, né? Eles não fazem uma interpretação. Sintoma Stupp-Schauder também na repertorização? Yeah, you can take stoop shoulder. Yeah? Sim, pode pegar o ombro curvado, stoop shoulders. Sim, pode pegar essa rubrica. Como doença. That's the rubric I took just for, I did not take while for prescribing, just to show here. Só para mostrar aqui, mas sim, é doença. Doença. Diagnóstico de doença para... Yeah, I don't take. I usually don't. Por que o senhor... Geralmente eu não pego. I'm sorry. Só para mostrar que o remédio está cobrindo. Geralmente eu não tomo rubrica de disease. Eu falei hoje de manhã. É só para mostrar, então, que o remédio cobre isso. Calcária Fós é um bom remédio para a tuberculose. Eu só queria fazer esse ponto, enfatizar esse ponto. Por favor, não me enforquem por causa disso. Brincadeirinha. É mais direita, né? Nesse caso, yes, it is. Nesse caso, fósforos puxou. Yeah. So yes, I will tell you about these things when we study. Quando nós estudarmos calcária fós em detalhe, sim, qualquer remédio sintético, calcária fós ou califós ou natron fós ou calcária silicata, você vai sempre descobrir que os fósforo, silicato, qualquer que seja o grupo, dependendo da inclinação daquele paciente ou do remédio. Vamos dizer, se você tiver um elemento calcário que é elemento, se o elemento fósforo for mais forte, então você vai mais para o lado fósforo. Apesar de aqui nós temos calcária fósforo, então ele é mais em direção ao fósforo, então por isso o lado esquerdo, lateral esquerdo. Excelente ponto para ser levantado. O calcária fós é mais lateralidade direita e o fósforo lateralidade esquerda. Então, e ambos têm esse ombro curvado. E o fósforo definitivamente é lateralidade esquerda, enquanto o calcária fós pode ser lateralidade direita. Ferrum esquerda, mas ferrum fós é lateralidade direita. Sim, tá certo. Mas pode ser porque essa inclinação aqui tem a ver com o elemento fósforo. Calcária silicata, calcária fosfórica, calcária fluórica, eles têm um pouco de calcário, um pouco de fósforo, como o senhor estava falando. De calcário tem aí o problema do dinheiro, de ser tímido, e de fósforo tem a afetosidade, né? E de calcária, agora, o que tem de calcária fosfórica? A falta de sede, que os dois fósforos, tanto a calcária quanto o fósforo, são sedentos. Agora, calcária is thirsty, phosphorus is thirsty, calcária carb is thirsty. Mas calcária fós é sem sede.
fosfórico gosta de viajar, gosta de bacon, tem várias coisas. O que tem Yeah. mais de calcária fosfórica nesse caso? Eu encontrei só a falta de sede. Porque quando eu tinha As a pegado- remedy itself. As Como calcária fós rubrica yeah, this. Yes, this. aqui, ó, esse nanismo e essa afetividade. Dwarfishness. 3 marcas. Nanismo, 3 marcas. Okay. Physical constitution. Crispin says lean people, 3 marks. Pessoas magras, né? Esbeltas, 3 marcas. É comum na calcária fosfórica. Yes, yes, yes. O senhor I did viu not algo find- de not in this confusão de case. identidade nesse paciente? No, 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 no. I'm glad some of you remember the previous. Que bom que vocês estão lembrando, né, de assuntos que nós tratamos anteriormente. Esse é um importante sintoma de calcária fós. Que bom que vocês estão lembrando. Vocês não me dão mole, né? Eu não posso brincar com nada aqui, que vocês estão em cima do lance. Então, comparação entre calcária e fósforo. Então, as principais características são timidez, mais importante, fósforo, são extrovertidos, mas podem existir fósforos que são introvertidos. É um único que tem 3 marcas, mas dependendo do miasma, e raramente, se você tiver 100 fósforos, 95 seriam extrovertidos e 5 introvertidos. Por isso que nós sempre mencionamos a característica mais importante, principal, na maioria das pessoas. Fósforo, 3 marcas, na rubrica reservada. Deixa eu mostrar. Reservado. See, reserved. Only remedy. Único remédio, reservado. Homeopathy is full of surprises. Homeopatia é cheia de surpresas. Yes. So that's why I said, if you have É por isso 100 que eu disse. phosphorus patients, Se você tiver 100 pacientes fósforos, 95% deles vão ser extrovertidos e 5% vão ser introvertidos, mas a gente precisa poder detectar esses 5% também. there was a time when I would have been happy even with 70% Antigamente, of the results if I would get 70% dos resultados certos aí seriam suficientes para mim. Eu teria dito, ok, 70%, tranquilo, esquece os outros 30%. Agora não. Agora a gente cada vez mais quer poder detectar esses casos introvertidos. so yes. Timidity, area, Timidez, calcária, fósforo, all kinds a extroversão. Todos os tipos de medo. as I told you, even the fears which are there in adults. Até os medos que afligem os adultos, né? Escuridão, solidão, morte, doença, sofrimento, ocorrer alguma coisa vai. Então, nessas rubricas todas, se você olhar, vocês vão ver que calcária está lá. Usually they are fat, flabby,
Normalmente são gordos, com pele solta, obesos. Agora foi o que eu disse. Isso no crescimento, uma vez que a calcária chega na puberdade e começa a crescer, o crescimento acontece muito rapidamente. Crescem rápido e aí ficam magros e altos. Tendência de afetações glandulares, ou seja, envolvimento das glândulas. Calcária ió, for, sulf, todos esses remédios têm uma grande afinidade com as glândulas. E a parte mais importante da calcária é a necessidade de segurança, estar seguro em casa, ou financeiramente, ou segurança a partir da religião. Muitas vezes se voltam à religião para apoio, para segurança, ou às vezes se voltam ao dinheiro para essa finalidade. Calcária costuma se ligar a pessoa que traz o dinheiro para casa, né? Então, se for a mãe que ganha mais do que o pai, se ligam mais à mãe. Se for o pai que ganha mais do que a mãe, tendem a se ligar mais ao pai. Se for o irmão, então a ligação é com o irmão. Então é o ganha-pão da casa, né? A pessoa que traz mais dinheiro para dentro de casa é a pessoa a quem ele se liga mais. E também se sentem confortáveis dentro de casa. Casa é um local seguro. O dinheiro também é uma segurança para eles. A religião também é uma segurança para eles. É como se fosse um alívio. A religião representa um alívio, porque se voltam a Deus, né? E também chegam a extorquir Deus. Dizem o seguinte: Deus, se você fizer isso para mim, se você me der tal resultado, eu vou pagar 10% do meu salário para uma entidade de caridade, por exemplo. Ou então eu vou passar aí o dobro das vezes ao templo, por exemplo. As pessoas muitas vezes fazem promessas a Deus, né? Olha, se meu filho for aprovado, eu vou trazer flores como oferenda na sua igreja, por exemplo. Ou então vou visitar o templo ou a igreja 7 vezes, todos os dias da semana, por exemplo. Seria essa a promessa. Então é o que a gente chama de extorsão religiosa, né? Você pede uma coisa, mas você pede algo em troca. Esse tipo de troca, né? Você me dá isso e aí eu dou tanto para a entidade de caridade, para a instituição de caridade. So most connected to those who bring in the money in the house. É uma insegurança psórica ou é um interesse psicósico? Psychotic. No, this is insecurity is soric. A insegurança é sórica, mas a resposta é psicósica. Essa ligação à pessoa com mais dinheiro é psicósica. Essa é a resposta. Sim, os dois. A insegurança é sórica, mas a resposta nem sempre é unânime, né? Nem todo mundo se apegaria à pessoa que ganha mais dinheiro. Tem gente que precisaria apenas de algum tipo de apoio emocional, mas a calcária não, precisa de segurança financeira, então se liga à pessoa que ganha mais dinheiro. Isso é psicósico. As pessoas que fazem promessas, por exemplo, assim, se eu conseguir tal coisa, eu vou ficar 2 meses sem comer massa, e a pessoa adora massa. E onde que se encaixaria? Também é a mesma coisa? This is also, yes. This is also religious bribing. Yeah, this is also religious. Sim, isso também é extorsão religiosa, né? Mas no caso aí não é mais dinheiro, mas sim é um sacrifício, né? Ele vai abrir mão de uma coisa que gosta, mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio, sim. Então nem sempre vai ser o dinheiro, né? Lá na Índia, as pessoas fazem uma promessa a Deus da seguinte forma: olha,
se tal coisa der certa, eu vou andar até o templo, mesmo que o templo esteja a 200 quilômetros de distância. E aí vão sim andando até o templo para visitar. Eu mostrei um caso para vocês em outro seminário. A pessoa sofria de artrite reumatoide, mal conseguia andar, mas quando chegou a hora de visitar o templo, ele teve que andar 65 quilômetros e ele fez isso. Então, é justamente isso, aqueles extremos, né? A pessoa opta por fazer um extremo. Tem também aquelas partes da religião, na religião cristã, que a pessoa se flagela justamente como uma oferenda, como uma promessa, né? A pessoa se flagela nas costas, é uma penitência que a pessoa está pagando ali. Agora, nesse caso, é mais para absolução de pecados, né? Para tirar aquela culpa, aquela ansiedade da consciência, né? Aquele remorso, nesse caso, do flagelo. É mais uma questão de fanatismo, perdão. Caridoso com expectativa de recompensa. Ele está me perguntando o que isso quer dizer. Então, caridoso com expectativa de recompensa. É justamente o que eu falei da calcária, ou seja, aquela interação com Deus, né? Eles dizem, ok, Deus, se eu conseguir $100, eu vou dar 5 desses dólares para uma instituição de caridade, por exemplo. Ou, Deus, se você colocar, se você me chamar para determinada coisa, eu vou dar uma doação de $5, mas tem que ficar claro em alguma placa, por exemplo, para que todo mundo saiba que eu fiz essa doação. Então, seria mais ou menos isso. Gasta dinheiro, doa esse dinheiro para as pessoas, para ajudar as pessoas, mas para que haja um reconhecimento do que fizeram, para que depois, quando necessitarem, poderem ser ajudadas também. Então, é uma caridade com aquela expectativa de uma mão lavar a outra, né? De você cair nas boas graças de Deus, ou seja, você ir para o céu, ou você ser recompensado em dobro, ou receber atenção especial de Deus, alguma coisa assim. É isso que a gente chama de caridade com expectativa de recompensa. Calcária é um dos remédios. Calcário, natrumur, sulfur e qual outro? Líquido também. Ok. Todos esses aí têm a caridade com expectativa de recompensa. Fósforos. São extrovertidos, vivaz, ou seja, cheio de vida. Uma pessoa vivaz. Aquela pessoa que você gosta de interagir, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que está ali sorrindo, rindo, pessoas amigáveis, pessoas afetuosas, que gostam de contato físico. Demonstram o afeto. Tem uma rubrica que é dar afeto para receber afeto. Dá afeto e espera afeto também. E o único remédio aqui é fósforos. Uma constituição magra, alta. Pode ter ombros curvados também. Tendência de sangramento, um sangramento forte, vermelho, claro, arterial. A calcária tem necessidade de segurança, né, em casa ou através de dinheiro. Já no caso do fósforos, a necessidade é de toque, de contato físico, de amor, de energia. Mentais do calcária fós. É um remédio que tem sintomas tanto de calcária quanto de fósforos, dos dois elementos. Possui também a timidez e os medos do elemento calcária. É extrovertido, vivaz como o elemento fósforo. Normalmente, calcifós
costuma ser extrovertido, mas, como eu disse antes, dependendo do elemento mais forte, se o elemento calcária for mais forte, aí vão ser introvertidos e não extrovertidos. Já se o elemento fósforo for mais forte, aí a pessoa vai ser extrovertida. Liga muito orientado para a família e laços familiares muito fortes. Pessoas afetuosas, afetivas, que gostam de magnetismo. Magnetismo, mesmerismo melhora. Gostam de toque, gostam de massagens. São afetuosos. Transtornos de frustrações amorosas. Então, se você vir isso, se você interpretar, você pode tomar isso aqui como um transtorno do paciente. Ou seja, transtorno de frustração amorosa. Ou seja, não precisa necessariamente ser amor entre um homem e uma mulher, ou um namorado e uma namorada. Pode ser amor entre, por exemplo, entre um pai e um filho e uma mãe, entre irmãos, entre um irmão e uma irmã, entre uma mãe e uma filha, seja qual for a ligação. Então, seria um transtorno de frustração no amor. Então, é uma interpretação um pouco mais ampla aqui nesse caso, porque ele ficou separado da família ao viajar. Então, por isso, não recebia o amor da família. Preocupações cheios de confusão em relação à sua própria identidade. Isso a gente vê em Calquifós, Alúmina, Ambra Grigia e vários outros remédios. Barita. Discontented, unhappy. Descontente, infeliz. Consolação, conselhos amigáveis agravam. E, aqui muito importante, casa, vontade de ir para. Calquifós e todas as calcárias têm essa vontade de ir para casa. Quando não está em casa, né? Quando está fora. E Calquifós também tem a característica de desejar voltar para casa quando está fora, mas aí depois, quando volta para casa, também querem sair novamente. É justamente aqui. A casa, desejo de ir para, e também vontade de sair quando chegam em casa. Então, quando estão em casa, querem sair. Quando estão fora, querem voltar para dentro. Ou seja, uma certa confusão nesse sentido. Homossexualidade, amor pelo próprio sexo, gemidos durante o sono, principalmente em crianças. Gemidos durante o sono. Precoces. Eles são mais precoces, mais maduros do que a idade. A carcinosina, silícia, calcária, mercúrio, calquifós. Falar lentamente, aprendendo a.
É um desenvolvimento retardado, demoram a aprender a falar. Tem um desenvolvimento mais lento. Contradição, não oposição entre a precocidade e o retardo, tanto que existe em fósforos e calcária. Yes. Tanto que escolheu dos sintomas para a rubrica foi o nanismo. E tem retardo no desenvolvimento, retardo no surgimento dos dentes, retardo no aprender a so falar. dwarfism would probably... Sim, então o nanismo teria, sim, essa conexão, né? Ao mesmo tempo tem a precocidade. No aspecto mental e social, afetivo. Yeah, more mental. Yeah, more mental. Absolutely true. Sim, sem dúvida, mais mental. Sem dúvida. Mas foi o que eu disse, né? A gente tem os dois polos opostos, né? Os dois extremos. E a gente pode ter completamente dois sintomas completamente opostos e contraditórios dependendo do miasma na mesma situação. Então, esse ponto aqui comprova exatamente o que a gente vem dizendo aqui no seminário, que há contradições, há extremos opostos do mesmo remédio, mas diferentes miasmas, diferentes faixas etárias. Então, por isso, essa diferença. Esse desenvolvimento lento da fala. Eu acho que também do andar, né? A marcha demora para se desenvolver, mas eu acho que também demoram para aprender a andar. Empatia, compaixão. A gente viu também transtornos de frustração amorosa, mas também de pesar, de tristeza. Então, compassivo. Também temos essa rubrica, ela também inclui esses suspiros involuntários. Ferromur, Heliboros, Ignácia e outros. Ou seja, suspiros involuntários. Pensar sobre os transtornos, pensar sobre as queixas, agrava. Quando pensam no problema, aí o problema piora. Em nível de mente agora, viajar à vontade de, querem estar sempre mudando de lugar, querem sempre mudar. Inclusive, devaneios, desejo de caminhar, desejo de. Qual que é a diferença entre viajar, vontade de, e wander, ou seja, perambular, desejo de? Seria uma tradução livre. Ou vagabundear, está aqui na tradução. Desloca para algum lugar. O desejo de wander desire é só de perambular, de viajar sem rumo, dar sem rumo, sem um destino definido. So travel desire too is more focused. Então, o primeiro é mais focado, né? Eu quero viajar, quero ir para a China, quero ir para a Europa, quero ir para a Índia. Então, isso sim é viajar desejo de, ou seja, você tem um destino específico. Agora, quanto ao de perambular ou de vagabundear, como aparece aqui, a pessoa diz assim, eu vou pegar a minha bicicleta impulsivamente e começa a andar por aí sem ter um destino específico. A pessoa que vai lá, abre a capota ali da Ferrari e sai correndo pelas estradas sem ter um rumo. É mais ou menos isso, é sem rumo, você não tem um destino final, é uma iniciativa impulsiva. Why not? As long as we are talking about it, why not talk the best? Sure. When I
There's one down here, yellow colored Ferrari down in the basement in the garage. Como? This one, yes. You see, yes. Ah, tá, tem uma Ferrari. Ele está falando que tem uma Ferrari aqui na garagem do hotel, amarela. Então, é sua? É sua? Tem uma... Não, uma Ferrari amarela linda, maravilhosa. Take your Harley Davidson, whatever. Então, vamos lá pegar a Harley Davidson e sair por aí. Take your bicycle. Bicicleta. The bicycle and just go out. Bicicleta. E pedalar por aí. Indignation. Indignação. Indignação. Safiságria. Só terminar aqui. Ferrum Foz. Timidity of children with each other. Timidez de crianças, né, entre elas. Geralmente, a gente vê que crianças, entre crianças, não são tímidas. Elas são tímidas na frente de superiores, professores. Mas aqui nós temos timidez, né, de crianças entre crianças. Aí é Calcária Foz. Então, timidez na frente de outras crianças. Físicos, aspectos físicos de Calcária Foz. Friorento, sem sede. E provavelmente esse existe no Brasil, mas na Argentina é realmente muito significativo. Então, carne defumada, né, churrasco. Os alemães e o pessoal da Argentina adoram churrasco. Acho que o Brasil também, né? Barbecue, churrasco. Na Argentina é em tudo quanto é lugar. É extremo. É tão comum que provavelmente não tomaria como um sintoma para a Argentina. É extremamente prevalente. Retardo na dentição, né? Retardo no aprendizado da fala, né? São retardos nessas marcas, né, de crescimento. Então, retardo na dentição, retardo no aprender a andar, constituição física, ou esbelto e magro e alto, ou esbelto, magro e baixo, ou pode ser até manifestar nanismo. Alguém de vocês já teve algum cliente anão? Eu gostaria de saber. Conhece Game of Thrones? Passa aqui, né? Naturalmente. Vocês assistem? Tem aquele anão, eu adoro ele. Eu acho ele o máximo. Ele é extremamente interessante. Ele é extremamente inteligente, apesar do nanismo físico, né? Ele diz: eu não tenho altura, eu não tenho um corpo. Por isso que eu leio muito, para que eu tenha o conhecimento e seja, então, o meu superpoder, por assim dizer, né? Ele diz que é beberrão, mulherengo, adora prostituta. Ele é realmente ótimo. Eu gostaria de conhecer algum anão, né, para entendê-los, né, ver qual é a mentalidade, né, e ver como que eles lidam, né, com essa discriminação, se for o caso, né, esse às vezes ostracismo, né,
como eles lidam com isso. Qual é justamente entender a psique. Então, agora nós vamos fazer o intervalo, né, do almoço e voltamos para estudar mais, né, desse aspecto. Nós temos mais 2 casos que nós vamos discutir durante a sessão da tarde e nós vamos distribuir, né, informativos, né? Nós sugerimos aqui, né, essa distribuição desse material escrito para que vocês possam ler a respeito, pensar a respeito disso, fazer algumas anotações, né? Se você tiver dúvidas, aí você tem alguma coisa concreta na sua mão para estudar, refletir, fazer perguntas, esclarecer dúvidas. Né? E se vocês gostarem dessa novidade, a gente pode repetir. Então, com essas palavras, agradeço e encerramos agora para o almoço.